vai ver algumas definições gerais de hormônios que se aplicam a todas as categorias. Isso se aplica a todos eles, independente de qual seja. Hormônios vegetais, então, são primeiramente compostos orgânicos, certo? Compostos orgânicos, derivados lá do metabolismo de carbono. Então, vejam só, a gente viu lá que potássio, por exemplo, entrar e sair da célula dá alguma sinalização. O cálcio é um íon de sinalização. Eles são só de sinalização. Eles não vão ser nunca considerados hormônios. Por quê? Eles não desempenham funções hormonais, certo? Aliás, eles desempenham algumas funções de sinalização, mas não são orgânicos, não são compostos orgânicos. Então tem outros que a gente vai ver depois, que tem, por exemplo, o óxido nítrico, que sempre querem colocar ele como hormônio, mas não é orgânico, certo? Então é uma molécula orgânica. Em concentrações baixas, primeiramente. Então os hormônios, eles vão sempre atuar na célula vegetal ou no corpo vegetal como um todo, em concentrações baixinhas, tá? Não é nada na escala milimolar, é sempre micromolar, nanomolar, certo? É uma concentração bem baixa e eles já conseguem desencadear a resposta que a gente quer, ou que é daquela fase do crescimento da planta, certo? Sempre concentrações bem baixinhas. São reconhecidos por receptores, levando a uma resposta fisiológica. Então, esses hormônios sempre vão dar uma resposta fisiológica. O que é essa resposta fisiológica? Pode ser a mais variada possível. Como, por exemplo, a gente viu lá no início da matéria, em relações hídricas, que o ABA induz o fechamento estomático, lembra? Então, aquela é uma resposta fisiológica induzida pela presença do ácido abscísico, por exemplo. Vão atuar na regulação do crescimento, desenvolvimento e do metabolismo. Então, os hormônios vegetais, eles são eles que regem essa orquestra que é o crescimento. Então, a emissão de novas folhas, o processo de germinação, crescimento da radícula, da parte aérea, absorção de água, absorção de nutrientes, o próprio crescimento, o florescimento, a produção dos frutos, a senescência, tudo isso vai ser regido por diferentes classes de hormônios, certo? Todos os processos de crescimento e desenvolvimento da planta são regidos por hormônios, sem exceção, ok? Devem ser translocados na planta. O que isso quer dizer? Um hormônio, ele é sintetizado em um local. Então, vamos supor, a auxina, ela é sintetizada no ápice, no meristema apical caulinar. E ela é translocada através do floema para outra parte, onde ela vai exercer sua ação. Isso não quer dizer que o hormônio não possa exercer função local, no local onde ele é produzido. Exemplo disso é justamente o fechamento estomático que a gente acabou de mencionar, certo? Mas, normalmente, esses hormônios, eles são sintetizados num local e eles são enviados para outro para desempenhar a função de mensageiros. Então, ele pode ser sintetizado na raiz e é translocado via xilema para a parte aérea para comunicar para as folhas o status, por exemplo, de nutrição da raiz, certo? Então, esse suporte é justamente muito importante para que a planta comunique entre as suas células o que está acontecendo com cada uma das regiões. Então, por exemplo, a herbivoria na folha desencadeia uma resposta que vai ser percebida em outras folhas. Tá? Um dos exemplos. Tá? Como se fosse os humanos dos neurônios? Como se fossem os neurotransmissores. Os mensageiros, isso mesmo. Certo? Boa analogia. Hormônios normalmente se relacionam em um balanço específico para gerar uma determinada resposta. O que isso quer dizer? A gente vai ver tradicionalmente, né, de uma forma muito simplificada, vocês até poderiam ver aqui comigo as 5 classes de hormônios isoladamente, certo? Cada classe com as suas funções. Eu vou enfiar uns balanços hormonais na nossa conversa, que eu gosto de dificultar a vida de vocês, correto? A conversa entre os hormônios, ela se dá nisso que a gente chama de balanço hormonal. Então, assim, imagina uma balança mesmo, auxina e citocinina, por exemplo.
elas vão conversando dependendo do nível de cada um desses dois hormônios. Então, se está para o lado da auxina, a gente vai ter uma resposta. Se está para o lado da citocinina, a gente passa a ter outra resposta. Na germinação, na manutenção da dormência de uma semente, por exemplo. Se está para o lado da gibberellina, a gente tem uma resposta. Se está para o lado do ácido abscísico, a gente tem outra resposta. Certo? Os hormônios, eles vão se relacionar de formas mais complexas do que só assim, gibberellina, hormônio da germinação. Pum. Não é assim que acontece, certo? Então, há uma conversa celular que vai direcionar, dependendo do hormônio que está reinando, qual vai ser a resposta fisiológica, certo? Tudo bem? Por fim, a gente vai falar de regulador de crescimento. Eu vou trazer essa palavra várias vezes, mas um regulador de crescimento, ele é normalmente uma substância exógena, certo? Pode ser de origem sintética, que normalmente a gente atribui o regulador de crescimento a uma substância sintética. Então, é uma coisa produzida num laboratório. Mas não necessariamente é de origem sintética. Por exemplo, eu tentei lembrar da outra turma, mas não lembrei quem sabe esse exemplo. A tiririca, sabe tiririca? Esperaça. Ela tem, não é bulbo que chama que ela tem, é uma batatinha, sabe? Já viu uma batatinha de tiririca? Que fica dentro do solo? Você corta a parte aérea, ela torna a brotar e tal. Então, dentro dessa estrutura, ela tem, se eu não me engano, são auxinas. E aí, se você faz um preparado com esse negócio, dá para você tentar enraizar estacas de usar essa auxina em outra planta. Então, é um regulador de crescimento, mas é de origem natural, certo? Normalmente, a gente usa regulador de crescimento de origem sintética, porque é mais fácil obter do que você ir no meio do mato, arrancar 1 quilo de batata de tiririca e tentar enraizar, né? É mais barato a batata de tiririca? Mas servicinho de... Pode perguntar. Por exemplo, uma variedade de café mundo novo no Catuaí. Você sabe que eles vão ser diferente em tamanho. Isso tem a ver com o hormônio na variedade? Olha, Miguel, você como bom filho do Chalfun, eu vou dizer que é a programação genética do mundo novo e a do Catuaí, certo? Então, no desenvolvimento deles, o sangue de Jesus tem poder. No desenvolvimento deles, você tem balanços hormonais ou a predominância de hormônios diferentes que vão regular o crescimento. Então, eles crescem de forma diferente por ações hormonais. Mas quem coordena esses hormônios são os genes que vão se ligando e se ligando ao longo do desenvolvimento, certo? Então, tem um que vai, pode ser que você descubra que o mundo novo produz mais auxina. Mas isso é normal dele produzir mais auxina. Para ele crescer daquele tanto, ele precisa de mais auxina. Ou você vai descobrir que ele tem mais proteína PIN, ele transporta mais auxina do que o Catuaí. Então aí você precisaria investigar durante o crescimento quem que liga, quem que desliga, sabe? O que está acontecendo ali, que vai dar um fenótipo diferente. Mas o fenótipo sempre é um conjunto, né? É um monte de coisa ali junto que determina esse crescimento. Então, em condições ideais, acontece daquele jeito. Certo? Tudo bem? Mas isso é do genoma da planta. Então, reguladores de crescimento sintéticos, tá? Essa questão de reguladores, sempre que tem prova, se alguma coisa de questão de fisiologia que quer colocar uma... Juro que você assinou no computador? Eu acho que tem que considerar dele. É pra passar outra lista, que eu não quero essa lista. Depois a gente reprova uma turma inteira. É João Paulo, né? Carlos, então, meu filho, sempre tem uma pegadinha, alguma coisa assim, eles tentam colocar regulador junto com hormônio para dar como se fosse o mesmo papel. Então, guardem-se, levem para vocês que o regulador sempre vai estar atrelado a uma coisa sintética e o hormônio é uma coisa interna da planta, orgânica dela mesma, certo? Às vezes vocês encontram algum concurso, alguma coisa, vai ter essa pegadinha tentando associar regulador de crescimento com hormônio, tá? Entendi. O regulador, então, a maioria das vezes é sintético. A maioria das vezes é sintético, sim.
Bom, um hormônio, então, qualquer uma das 5 classes, ele tem um mecanismo de ação, certo? Como que esse hormônio desencadeia uma resposta. Então, normalmente, um hormônio vai ser sintetizado num local, certo? Vai ser transportado ou via xilema ou via floema para o seu local de ação. Lá no local de ação, esse hormônio entra na parede celular e chega até a membrana plasmática. Uma vez que ele chega até a membrana plasmática, esse hormônio é percebido normalmente por uma proteína que está lá na membrana plasmática. Essa proteína a gente vai dar o nome de um receptor. E aí, novamente, dá para fazer mais ou menos a analogia com os nossos neurotransmissores, que vai de um neurônio para o outro, e aí percebe lá na membrana plasmática do neurônio, certo? E recebe esse neurotransmissor. Então, o hormônio chega na parede celular, atravessa, chega na membrana e ele é percebido por uma proteína. Essa proteína receptora, normalmente ela vai desencadear uma cascata de resposta. O que é uma cascata de resposta? É igualzinho aquele episódio do Chaves que todo mundo toma choque. Já viram? Nunca viu? Um vai pegando a mão do outro. Quê? Que um vai pegando a mão. Que um vai pegando a mão no outro e vai começando, segue tomando choque até que a vila inteira toma choque. Certo? Então, a proteína receptora, ela vai e ela toca em outra proteína, desencadeia, ou ela liga ou ela desliga uma outra proteína, e aí essa proteína vai e fosforila outra proteína, e aí fosforila outra proteína, e assim vai. Certo? Essa parte de proteína está entre a percepção e a transdução, ou transdução e resposta? Todas elas. Tá? Então, assim, essa cascata de sinalização, ela, às vezes, ela é simples, ela tem, tipo, sei lá, 2 passos só, e às vezes ela é complexa, ela vai ter 6 passos, certo? 6 proteínas envolvidas. E aí depende de cada hormônio, de cada resposta em específico que a gente estiver tratando, correto? Então, assim, a transdução do sinal, a percepção do sinal é particular de cada fenômeno. E aí a gente tem a resposta induzida pelo hormônio. Essa resposta pode ser fisiológica, como, por exemplo, o fechamento estomático, que a gente já viu, né? Uma resposta fisiológica. Mas ela também pode ser uma resposta molecular. Então, esse hormônio vai desencadear a transcrição de algum gene, né, menino? Alguma coisa lá no núcleo, e aí vão ser sintetizadas novas proteínas, novas enzimas para atuar no crescimento dessa planta. Então, a resposta hormonal vai variar do fenômeno que a gente estiver observando. Correto? Tudo bem? Então, vamos adentrar nos hormônios propriamente ditos. Aí a gente sabe, tipo assim, o nome das proteínas que recebem os hormônios? Eu contei alguma proteína aqui? Não, mentira. Não precisam se preocupar. A parte complexa assim, da ação hormonal, vocês não vão ver aqui de forma nenhuma. Só nível de pós-graduação que a gente olha na cara dela. Tá? Aqui a gente pula, graças a Deus. Né? Tudo bem? Tem uma só, um minha só ali que eu vou mostrar para vocês. O resto, não. Tá bom? E tem um monte de fenômeno fisiológico que até hoje a gente não descobriu quem está envolvido. Para a alegria do Vitor e do Miguel, né? Precisa descobrir ainda quem que está rolando ali. Estão fazendo pesquisa. Se a gente soubesse tudo, né? Algum de vocês é do florescimento? Você também? Desistiu? Então vamos lá, turma. Vamos entrar na primeira categoria. A primeira classe de hormônios que a gente vai ver são as auxinas, certo? As auxinas, assim, todo hormônio que a gente for ver, a gente vai dar como se fosse um apelido para ele. Todo hormônio tem como se fosse a sua função clássica, que dá como se fosse um subtítulo, assim, sabe? Subtítulo. Vamos guardar assim. Então as auxinas, normalmente a gente diz que elas são hormônios do certo? É o apelidinho carinhoso que a gente dá para as auxinas. Auxina veio do grego, né? Auxina. Tá ali bonitinho. E aqui eu coloquei para vocês verem, ó, o precursor da auxina é o triptofano.
Triptofano é um aminoácido aromático, vocês estão vendo aqui, né? É bonitinho. E aí dá para perceber que a cara da auxina, né, leva... A auxina herda essa estrutura toda aqui do triptofano, ó, o ácido indol acético. Então, tem outras vias de síntese de auxina que não são com o triptofano, certo? Mas normalmente a gente diz que o precursor dela é justamente o triptofano. Então, essa parte de precursores e tudo mais eu vou mostrar para vocês, bem bonitinho, mas é outra coisa que não precisa se preocupar em decorar, né? Só vocês saberem, tá? Porque, né, roda de síntese aqui, a gente vê só da glicose e olha lá. Aí, para vocês conhecerem algumas auxinas, a fórmula estrutural, né, não precisa decorar, você sabe desenhar, mas o nome é interessante vocês conhecerem, tá? Então aqui tem algumas, por exemplo, que são artificiais. O indol butírico, o 2,4-D, o ANA, o dicamba, certo? O indol butírico é sintético? Não, ele tem natural também. Sim. Mas a gente usa muito ele sintético. Fazer o ervilha ou Afonso? O quê? Você fazer com ervilha? Que? Pra fazer A e B com ervilha? O feijão você germina, sabe? Ele é da toda a germinação. Eu não entendi. O que é? Germina a lentilha e aí depois você bate isso. E dá A e B? A ervilha germina com feijão. O que tem? Não sei. Porra, o que você falou? Não é germinação? Auxina? Não. Onde? Aí mesmo. Na germinação? Ajuda? Eu li, te ajuda. Eu também já vi que ajuda. O pessoal pega um potinho, sabe? Coloca feijão, germina todo aquele feijão, sabe? Só que não chega a plantar. Aí você vai, joga no liquidificador, bate, faz uma solução, filma, coa, né? Pior que eu já vi isso também. E você aplica, germina, ajuda. Ah, não. Então você sintetiza a auxina a partir da semente germinando. Aí faz sentido, porque ela está crescendo muito. É tipo o bulbo do... Na tiririca. Agora eu entendi. Achei que aplicava A e B para germinar. Não. Entendi. Aí para vocês verem aqui, olha só, essas que são de aromáticos simples não parecem com a auxina natural, né? Com o indol acético. O 2,4-D, vocês que fizeram isso no médio ontem, né? Vocês vão lembrar que quando vocês estudaram lá na história Guerra do Vietnã, lembra? Estudou a Guerra do Vietnã? Estudou? O que tinha na Guerra do Vietnã? Gás mostarda. É o quê? O gás mostarda, ou conhecido carinhosamente como agente laranja, que nada mais é do que o nosso querido 2,4-D. Por quê? Como eu disse para vocês, o hormônio ele atua em baixas concentrações para gerar uma resposta. Em baixas concentrações, 2,4-D tem uma função de auxina. Em altas doses, aí ele se torna justamente um herbicida, certo? Por quê? Se você mexe na concentração, ele se torna uma dose letal para as plantinhas. Então esse é o 2,4-D lá da Guerra do Vietnã. Mas por quê? Como assim? Aí atrapalha o balanço hormonal e... Isso mesmo. Induz à morte. Mas induz a morte por quê? Meu filho, emoções muito fortes para você. Pouco desenvolvimento? Quê? Tipo assim, o hormônio é pra enviar a mensagem, né? Então, aí acontece essa diferença de balanceamento e a morte acontece por quê? Justamente pelo desbalanço. Não, mas... então, não impede nenhum... esqueci qual é o nome. Fisiologicamente, não, esquema, sei lá. Não é esse aí. Esse aí é outro herbicida. Que rouba elétrons. Esse aí é outro. Não. Que? Mimetizador. O 2,4-D. Ele tem a função de auxina. Não é inibidor, não. Tudo bem? Mas tem a ver com emoções mais profundas, ou menino. Não precisa você saber, tá bom? Depois você pesquisa e descobre.
Mas agora não vou falar disso, porque você já não entendeu o básico, mas eu não vou. Então, brincadeira. Só para descontrair. Então vamos tratar agora de algumas funções das auxinas, certo? Aqui eu apresentei elas para vocês, e aí as que a gente não for comentar a fundo eu vou falar agora, tá? Então a dominância apical, a gente vai dar uma olhadinha agora, vamos falar lá, vocês vão ver com o Renato na teórica, vai fazer a brincadeira do casamento e tal, vai ser super divertido. A divisão celular in vitro a gente também vai comentar na aula de hoje. A formação de raízes adventícias também veremos, tá? Alongamento celular também veremos. Os tropismos a gente não vai ver aqui. O que são tropismos? Que regula o crescimento. As formas de. É um tipo de crescimento, né? Não é regulação do crescimento, é uma forma de crescimento, certo? Então você tem, por exemplo, o gravitropismo, o tigmotropismo, tem os nastismos nas folhas, certo? Que são crescimentos que são ordenados por algum fenômeno. O gravitropismo, por exemplo, governado pela gravidade, certo? Então todos esses tropismos, eles são, por trás deles, a gente tem a ação das auxinas, certo? Então, em todos os tropismos que vocês vão encontrar, tá a ação da auxina por trás, tá bom? E eu coloquei crescimento de frutos partenocárpicos e partenocarpia, me escapuliu aqui na Atfine. O que é, além de... Como é que é o boné azul lá mesmo? Tiago, o que é partenocarpia, sabe? Não vai lembrar? Conta pra nós o Lucas, Vitor, João. Não vai lembrar também? Camille, o que é partenocarpia? Não? Quem sabe? Vocês comem partenocarpia semanalmente. É o quê? O fruto cresce em óvulos fecundados. Exatamente. O que você ia falando? Não, é isso mesmo. Qual o fruto partenocárpico mais usual que a gente come? Banana, certo? Falar partenocarpia, o que é um fruto verdadeiro? Carlos, o que é um fruto verdadeiro? Ele vem do desenvolvimento de quê? Agora Do ovário, exatamente. Então, o fruto verdadeiro vem do crescimento do ovário. O exocarpo, mesocarpo e endocarpo vem das paredes lá do ovário que vão se desenvolver. Esse desenvolvimento acontece junto com o desenvolvimento da semente, depois da fecundação. Para algumas espécies, a aplicação de auxina na flor, ela é suficiente para induzir esse desenvolvimento do ovário, certo? E aí você passa a ter um fruto sem semente, que pode ser interessante comercialmente para N coisas, tá? Me perguntaram já, a uva que a gente come, ela não é assim. A uva sem semente, ela não é assim, tá? A uva sem semente, ela é uma semente abortada. Ao longo do desenvolvimento dela, ela para de se desenvolver. Tanto que vocês pegar uma uva cortada no meio, às vezes você vê um resquício lá, igual da banana, que você vê o pontinho preto na banana. Na uva, às vezes dá pra você ver aquela coisinha. Então, no caso da uva, teve fecundação, certo? Teve fecundação ali, mas vazou depois. Ok? Tudo bem? Partenocarpia? Bem tranquilo, né? A abscisão foliar, a gente vai ver quando formos falar de etileno, porque é um balanço auxina-etileno, certo? Então, vou deixar parar aqui. A abscisão é a queda da folha. Quem perguntou? Você, quando a folha cai. O outono é sempre igual, porque as folhas caem. Tá bom? Tá bem? Abscisão. A gente vai falar, vou dar o exemplo quando a gente vai falar de etileno semana que vem. E o herbicida, né? Como eu já disse para vocês, o caso do 2,4-D, mas existem outras auxinas que, em doses maiores, vão induzir justamente a senescência, a queda de folhas. Certo? Tudo bem? É um dos mecanismos de ação possível para um herbicida. Tá bom?
Agora vamos dar uma olhada então nas práticas. Primeiro de todas a gente vai ver a formação de raízes adventícias. Alguém sabe dizer, Laura, o que é uma raiz adventícia? Ela nasce do ladinho. Ela nasce onde? Do lado? Não? Ai, minha enxaqueca, Laura. Não? Ela nasce do ladinho. Mas do ladinho de quem, amor? Da principal. Da principal? Essa é uma raiz lateral, uma raiz secundária. Quase. É aquela raiz do milho lá? Fica pra Também, fora. isso. Ela nasce do caule. Uma raiz adventícia, o que é uma raiz, né? A raiz vem da onde? Uma raiz vem da onde? Gustavo? Lucas? Lucas, a raiz vem da onde? Onde vem a raiz? Da radícula, certo? Então, formou um embrião, esse embrião vai ter radícula, a radícula vai se desenvolver em raiz. Quando você, por uma técnica muito usual, faz um corte de um toquinho da parte aérea, ali vai ter raiz? Não, né? Aí você induz, através de dioxinas, o surgimento de raízes nisso que era a parte aérea. Então, a raiz adventícia é uma raiz que surge da parte aérea. Por isso que o milho, lá no final do ciclo, tem surgimento de raízes adventícias. E para a gente produzir uma muda, a gente faz justamente a indução das raízes adventícias. Aí vocês vão ver aqui, ó. A Thaís, que é técnica lá da Físio, preparou para vocês uma práticazinha aqui. Vocês vão ver que essas aqui são estacas de hibisco, né? Aquela florzinha que a gente usa muito aqui nas aulas práticas. E aí tem 3 doses de A e B. Tem 0, 500 micromolar e 1000 micromolar, certo? E aí vocês vão ver que tem uma diferença, já dá para ver uma diferença no enraizamento. O enraizamento que vocês vão observar é uns pontinhos brancos, que é o início da raiz, tá surgindo só aqui, tá? Dá para ver bem bonitinho. Já tem quanto tempo isso? Tem poucos dias, ô Carlos. Poucos dias. Acho que ela fez segunda. Poucos dias. A gente tira, Para a raiz adventista, você corta um toco, né? Então não tem nada a ver com dominância apical mais. por exemplo, vou fazer a estaca de ornamental. Ornamental. A borboletinha. Tá. Que é bem roxinha mesmo. Aí eu faço a estaquinha dela, tiro os pedaços, diminuo a quantidade de folhas e a raiz que sair, que no caso vai ser de um galho. Isso é uma raiz adventícia, exatamente. Então, tem algumas plantas que produzem raízes adventícias naturalmente. As mais comercializadas até hoje, né, são moda até agora, são as suculentas. Você tira uma folhinha de uma suculenta, deixa na terra, logo ela enraiza, né? O enraizar é justamente o surgimento das raízes adventícias. Agora, tem mudas de arbóreas, né? Oi? Que? Só para ornamental? Suculenta? É para ornamentar. Por quê? Você quer comer? Melhor ficar calado, porque falar merda, né, ô João? Aí, quando a gente fala de retirar, por exemplo, é o caso do hibisco, né? A gente tirou de uma parte aérea que já estava ali, nesse caso, em crescimento secundário. Vocês vão ver que já tem casca nesse galho, né? Então, se tem casca, às vezes a gente não consegue fazer surgir raiz sozinho. E aí precisa justamente da ação do hormônio. Então, você coloca no enraizador, no A e B, e aí, comercialmente, nem sempre vai estar assim, submerso o tempo todo na solução. Pode ser que você faça só o tratamento da estaca e aí bota num banco de enraizamento lá bonitinho, ou no saquinho até, certo? E comercialmente a gente tem o A e B diluído assim, né? Para diluir, mas ele vem também à venda junto com um pó, um talco. E aí você só xuxa onde você cortou no talco e bota no enraizador. E aí naquele talco está diluído o A e B. Certo?
Eu já tentei 1000 vezes tentar fazer. Consultoria é caro. Alecrim. Uhum. E é um saco, tipo, a quantidade de folhas, pega o tamanho certo da estaca, pega perto de gema, corta embaixo, não deixa distante. O negócio não tá, só minha mãe tentou pela quarta vez que ela tentou. E o negócio tá gigante, o arbusto, mas eu não consigo fazer isso. Eu não sei. É porque ele é semi-lenhoso, deve ser, tipo... Talvez você tenha. Porque tem, por exemplo, o Pegar bem hibisco. estrelinho, bem em cima. Bem em cima? Bem Não leve. pode ser tão grande. Não, não pode pegar nada mesmo. Tem algumas plantas que o hibisco, por exemplo, ele tá lenhoso ali, mas na ponta dele ele ainda é verde. Sim. Então tem algumas que você tem que pegar da parte tenra e não da parte lenhosa. Normalmente até dividem como verde ainda, semi-lenhoso e lenhoso. E aí tem algumas que dá certo o lenhoso e outras que não dá certo. Pode ser que o alecrim seja esse caso. Então você tem que pegar da parte que não tá muito molinha. Deixar na água. Tem Só que água? usar. Só água. Troca água. Ah, eu não costumo trocar, não. Muito bem, depois dessa Ana Maria aqui de como produzir plantas aromáticas, né? Obrigada. Vamos voltar para a fisiologia. Fala. Obrigada. Assim, você fazer mudo, por exemplo, sabe? Tipo, você pega, por exemplo, o melistema, por exemplo, de açúcar. Aí você compra esses hormônios que mais junto do médico. Com hormônio. É pra isso que você compra hormônio. O que mais você quer comprar? Não, tipo assim, a aplicação, sei lá, a campo, tem os caras que fazem essa aplicação de hormônio de crescimento. Ah, mas, pô, eu já vi, tipo, uau. Já viu e não viu? Já não vi diferença, uau. Assim. Eu não sei se foi serviço mal feito. Pode ser. Bom, porque para estar vendendo, alguém testou. Aí, saber se prestou, né? Porque estatística a gente sempre consegue mentir, então. E marketing sempre consegue deixar as coisas mais bonitas. Né, voltamos então. Então, as raízes adventícias, tá? O surgimento das raízes adventícias não tem muito segredo. A gente usa as auxinas para produzir esse aqui. Agora, o próximo que a gente vai ver, que eu vou mostrar para vocês, a gente usou auxinas, tá? E é um trabalho lá do laboratório que eu iniciei. Então, tem uns parceiros nossos lá do Pará que trouxeram uns frutos de uma espécie lá da Amazônia, que chama cumaru, essa flor. E aí, ó, vou passar para vocês. Tem o frutinho fechadinho aqui e tem o frutinho no abrigo. Pode cheirar, pode dar uma unhadinha assim pra vocês. Posso comer, não? Oi? Comer? Ah, esse aqui tá ali. já foi também. Quê? Pode dar uma apertadinha. É, de comer. É, de comer. O cumaru é usado como um tempero, tá? O nome dele, um dos nomes populares dele é baunilha do Cerrado, baunilha brasileira, porque ele tem um cheiro doce. E aí fica uma delícia o brigadeiro de cumaru. Canela? Nossa, cheirou errado. Eu achei. Olha isso. E aí esse pessoal trouxe os frutos de cumaru, a gente germinou as sementes in vitro, né, dentro de um frasco. E aí da plântula germinada, eu peguei segmentos dela e coloquei num meio de cultivo contendo auxinas, certo? Então eu usei 2,4-D, usei picloram também. E aí a gente obteve, né, o que acontece? Quando a gente pega um tecido, por exemplo, um pedaço de folha, no pedaço de folha, as células já se diferenciaram, né? Porque na folha você passa a ter epiderme, meristema, epiderme, parênquima, floema, certo? Mas essas células de crescimento primário, muitas das vezes, elas voltam a entrar em divisão com a presença do regulador de crescimento. E aí elas entram em divisão celular e não param de se dividir. Mas já é especializada. Oi? Mas já é especializada. A já especializada, é um processo que a gente chama de desdiferenciação, certo? Então ela não consegue formar nada, somente a folha, só que ela vai ter o crescimento ordenado. Ela vai dividir, e aí você vai ver aqui que isso aqui que era folha não tem mais cara de folha, certo? Só que a composição é folha.
Originalmente mas aí ele passa a ser uma célula indefinida. Uma célula que não tem mais programação para ser nada. Como se fosse uma célula meristemática, certo? Mas não consegue formar nada. Por enquanto não. Por enquanto não. E aí ela vai se dividindo, assim, igual como se fosse uma massa de célula mesmo, assim, sem definição nenhuma. E aí é o que eu vou passar aqui para vocês verem. Tá? O cumaru, ele é usado como aromática, né? Tá aqui a sementinha dele fresca para vocês verem. Mas ele também é usado como madeira, a árvore. Então ele está sendo estudado para essa questão de reflorestamento, né? Replantio do cumaru para extrativismo e também para conservação dele fora do local, do habitat dele, né? Porque se a gente consegue colocar ele in vitro, congelar, a gente preserva o cumaru onde quer que a gente queira, certo? Tem nada a ver com a pimenta do cumaru. Não, lá é cumaru e esse é cumaru. Só tem o cu em comum. Ele fica muito velho. Brigadeiro de campo. Então aí é isso. Aí, por exemplo, nesse caso, o que eu quero que vocês entendam é que a gente aplicou a auxina no meio de cultivo, nessa gelatinazinha que vocês estão vendo. Então aí nessa gelatina tem doses de clorama, doses de experimento. E a partir da produção de calo, a gente vai ter outros caminhos para seguir, que a gente vai ver na próxima etapa dessa aula. Tudo bem? Tranquilo? A auxina é o indutor do calo. Isso aí era uma folha. Vocês têm usado isso para quê? Para induzir a calogênese. Induzir os calos. Não, formar calo. Formar calos pode ser importante para diversas funções. Por exemplo, você pode formar um calo objetivando a produção de metabólitos secundários. O que eu quero dizer? Você pode fazer um calo de cannabis para que ele produza canabidiol, você extraia e não tenha que cultivar maconha em campo. Então você faz um bioreator, produz o canabidiol, extrai e acho que o canabidiol não tem comercialmente isso, mas é um ponto que pode ser pesquisado. Certo? Então tem canabidiol, Sim. Isso aí. Ou então o calo pode ser usado para a produção de novas. Aí esse calo que eu vou falar para vocês, eu vou falar para vocês. Tá bom? Tranquilo até aqui? Então agora a gente vai falar um pouco mais a fundo de uma das funções das auxinas, que é... Então, ô Vitor, normalmente tem uma dose de regulador que passa a ser prejudicial para a planta. Prejudicial pode ser induzindo a morte ou retardando o efeito que você quer. Tem um perfume de cumaru também, que é da uma marca de Então agora a gente vai ver a principal função da auxina, que é o alongamento celular, certo? Eu vou descrever aqui no quadro, não tirem fotos aqui, não se emocionem aqui, porque aqui tem muita coisa além do que vocês vão ter que saber, tá? Então, vem comigo. É o seguinte, uma célula vegetal, então, depois que ela já se diferenciou um pouquinho, né, e tal, já rolou a divisão celular e tal, essa célula vai estar bem bonitinha lá. Essa aqui é a nossa querida membrana plasmática. E aqui em volta dela está a parede celular. Tá? E aqui dentro dessa célula a gente tem essa estrutura bonitinha, que é o núcleo, certo? Além do núcleo, a gente também tem dentro da célula vegetal o vácuo. Aí, turma, a auxina, quando ela entra na célula, né, ela vai adentrar na parede celular e chegar aqui. Auxina.
A auxina vai ser percebida lá na membrana plasmática, como eu já comentei com vocês, certo? Uma vez que ela vai adentrar dentro da célula, a auxina vai fazer duas coisas. Primeiramente, a auxina vai até o núcleo, e lá no núcleo ela vai induzir a síntese de uma proteína que a gente já viu anteriormente. Ela vai aumentar a síntese de H+ATPase. Então, lembra da bomba de prótons que a gente comentou lá na abertura e fechamento estomático? A bomba de prótons faz o quê? Quem lembra? Deixa um mais concentrado que o outro para poder. Quê? Deixa um mais concentrado que o outro? Um lado mais concentrado que o outro. Não. Ela vai quebrar a ATP, vai liberar energia para os íons H+ saírem de um lado Exatamente. para o outro. Exatamente. Perfeito. A bomba de prótons, ela quebra o ATP e joga prótons para o outro lado de onde ela está, seja esse lado qualquer. Certo? Então, ela aumenta a síntese de H+ATPase, e aqui eu vou fazer a H+ATPase na membrana plasmática para vocês verem. H+ATPase. A bomba de prótons, H+ATPase, certo? Vou botar aqui. H+ATPase. Então já dissemos que a H+ATPase ela bombeia prótons para fora de onde ela está. Nesse caso, ela joga os prótons para esse espaço entre a membrana plasmática e a parede celular, correto? Tudo bem? Então esse primeiro processo aqui todo mundo entendeu? A auxina chega e ela liga as bombas de próton da membrana plasmática, liga as bombas de próton, e ela também favorece a síntese de mais bombas de próton. Beleza? Tudo bem? O que é isso aqui mesmo? Kumaru. Calo. Aumenta, então, a ação das bombas de próton. Se a gente aumenta nesse espaço o número de prótons, o número de íons H+, o que acontece com o pH desse espaço aqui? Vai ficar mais ácido, certo? Ou, carinhosamente, a gente pode dizer que o pH vai abaixar, né? Então aqui vai diminuir o pH. Estou falando que quando a auxina chega no núcleo, que ela induz o bombeamento. Não, quando ela chega na célula, ela faz duas coisas. Ela induz a ligação das H+ATPase e ela induz a síntese no núcleo de mais H+ATPase. Então, além dela ligar, ela faz aumentar a quantidade, certo? É uma dupla função. Beleza? Tudo bem? Mas aumenta o pH mais. Diminui o pH entre a membrana plasmática e a parede celular. Você pode repetir o Repetir o quê? raciocínio, por favor? Vou repetir mais uma vez, para vocês que estavam prestando atenção aí e não em mim. Quando a auxina chega na célula, ela é percebida na membrana plasmática, correto? Uma vez que ela é percebida na membrana plasmática, ela desencadeia as respostas, e aí desencadeando as respostas, quais são essas respostas? Duas. Primeiro, ela liga as bombas de próton, e em segundo, ela favorece a síntese de mais bombas de próton, beleza? Então ela liga o que tem e aumenta mais ainda, para ter mais. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Depois, quando as bombas de próton estão ligadas, elas estão mandando íons H+ para fora da membrana plasmática, correto? Esse aumento dos íons H+ faz com que esse pedacinho aqui fique acidificado. Essa acidificação da parede celular faz com que as fibras de celulose da parede celular, que são rígidas, né? Já falamos isso anteriormente, que a parede celular é uma estrutura rígida, correto? Porque ela dá o formato da célula. Então ela tem fibras de celulose. Essas fibras de celulose, que são rígidas, quando a gente tem a diminuição do pH, a gente tem a ativação das expansinas. A gente dá esse nome genérico aqui, expansinas. O que essas enzimas fazem? O que elas atuam? No afrouxamento das fibras da parede celular.
Então o que vai acontecer? Uma vez que se tornou ácido pelo aumento dos íons H+, as expansinas entram em ação e afrouxam a parede celular. Perfeito? Tudo bem até aqui? Esse afrouxamento, o que isso quer dizer? Que as fibras de celulose vão ficar mais frouxinhas, assim, ó, mais separadinhas. Quando a gente tem a ação das expansinas, o vacúolo que está aqui definido, o vacúolo se expande. O vacúolo aumenta de tamanho, absorvendo água. O vacúolo aumentando de tamanho com uma parede celular frouxa, a célula não vai aumentar de volume? Porque aquilo que continha ela, que é a parede celular rígida, com as fibras todas entrelaçadas, ficaram frouxas. Uma vez que o vacúolo absorve água, ele aumenta de volume. E aquilo que era rígido está frouxo. Então, aumenta o volume da célula. Perfeito? Tudo bem? Até aqui? O aumento do volume da célula. Pergunta, João. Era para ver como é que ele absorve água. Ele absorve água. O vacúolo está sempre cheio de íons, certo? Sempre cheio de solutos. Então, ele sempre vai estar querendo absorver água. Sempre. O potencial hídrico dele sempre vai estar baixo. Correto? Oi? Só que ele está delimitado por uma parede celular, exatamente. Então, com o aumento do tamanho do vacúolo, inclusive de síntese de mais vacúolo, aumenta mesmo o tamanho dele. Além dele absorver água, o aumento dele, essa vacuolização da célula, faz com que ela aumente de volume. Perfeito? Então, a gente passa a ter uma célula que é daquele tamaninho, ela passa a ser maior zona. Certo? Mas aí depois ela não volta, não? Com um aumento do vacúolo, certo? Então, quem faz o crescimento, a auxina desencadeia e tudo mais lá, mas é esse enchimento do vacúolo, certo? O vacúolo encheu, a parede celular ainda está frouxa, não está? Nesse momento, a gente tem a redeposição de celulose. Redeposição de celulose. Perfeito? Por quê? A parede está frouxa, ela não pode se manter assim. Então aquilo que estava frouxinho assim, ó, vão vir as proteínas que sintetizam celulose e elas vão sintetizar a celulose aqui em cima, para a parede celular se tornar rígida novamente. O que é isso aqui? Alongamento celular. Perfeito? Então, essa célula que estava desse tamanho aqui, ela passa a aumentar de volume. E aqui eu coloquei, né, figurativamente, mas esse aumento é mais significativo que isso. Certo? Tudo bem? Essa reposição para poder ter que limpar e voltar. Exato, para ela voltar a ficar dura. Por quê? Não dá para ela simplesmente contrair de tamanho de novo, porque o vacúolo está grandão. Certo? Tudo bem? Ela vai ter um limite? De crescimento? Vai. Normalmente é definido, né, o crescimento da célula. Então, aí ela alongou. Ela pode alongar de novo? Olha, pode até ser que ela tenha mais um processo de alongamento. Não tem problema. Isso aconteça. Tá? Professor, o que faz essa deposição de proteína para que parede? Deposição de celulose para o crescimento da parede. São proteínas, enzimas de síntese de celulose. Certo? Então, igual tem lá na fotossíntese a síntese de glicose, você tem enzimas que sintetizam celulose. Igual você tem síntese de amido, tem a síntese de celulose. E aí vai acontecer perto da parede, e aí já vai depositando essas fibras em volta da célula. Como é que essas proteínas percebem que está na hora de depositação do óleo? Emoções muito fortes para você, querido. Não precisa saber. O controle da síntese, vou contar uma coisa para você. O controle da síntese de parede celular é uma coisa fina. A maquinaria de síntese de celulose é muito bonitinha de ver. Ela fica ancorada na membrana plasmática, ela tem toda uma regulação. Ela é dinâmica, a parede celular fica sendo degradada, sintetizada. Todo um rolê que acontece. Só que é uma emoção mais hardcore, entendeu? Não precisa você saber até aqui. Disso aqui que eu te falei já está ótimo de você saber. Tá bom? Confia em mim?
deveria. Aí, tipo assim, chega uma hora que pode estourar a coisa ou ela tem tipo, Estourar a célula? É. Não, nesse sentido não vai acontecer. Então, regular. Até porque isso que está acontecendo aqui é uma auxina dentro da planta mesmo. Que ela mesma está sintetizando e que está fazendo ela crescer. Consegue fazer? Fazer ela estourar assim? Não. Por crescimento? Não. Estourar dessa forma, não. Tem graça. Claro, não tem graça. Para quem você quer estourar a planta? Ó. Muito tarde. Tudo bem até aqui então, turma? Tranquilo, né? Nada muito grave. Não tem nada grave nessa parte. Peraí. Só falando, aí a auxina chega na membrana e da membrana já vai pro Essa parte aqui é basicamente a célula, depois que a célula cresce e fica roxa, a parede celular dela, toda a constituição dela, no caso. Aí, após isso, alguma coisa acontece para repor a Não, naturalmente. Depois que ela vaporizou, sintetiza a parede celular. Aí a célula volta, ela continua grande, mas ela volta a ficar com as fibras rígidas, né? Ela volta a ficar mais Isso, volta completinha. Exatamente. a expansina que deixa a parede celular Ajuda a afrouxar. Beleza? Bom, vamos para as citocininas então. Expansina também. Não, a expansina é uma proteína. Tudo bem, senhor? Como é que tá o bar do Toninho? É recreio aqui? Aí faz aula Augusto. Tá bom. Citocininas então, turma. O apelido carinhoso que a gente dá para citocininas é o hormônio da divisão celular, certo? Porque, classicamente, as citocininas são hormônios relacionados ao processo de divisão celular. Fala. Quê? Quê? Ela está sempre de auxinas? Não, é uma outra. Outra classe. Tá bom? Se tipo um cabelinho lá, se tirar o celular, se puxar a citocininas também. Isso, é porque tem balanço com as citocininas, tem a ver uma coisa com a outra. Certo? Então, as citocininas, o precursor dela, né, para as auxinas era o triptofano, para as citocininas é a nossa querida adenina. Adenina, a mesma coisa lá do ATP, da base nitrogenada, do nosso DNA, também para a síntese de citocininas, certo? Aqui a gente tem a cis-zeatina, um exemplo de citocinina natural. Na forma fisiologicamente ativa é a trans, que é a ativa, mas não tem problema. Aí aqui, alguns exemplos de citocininas para vocês verem. A zeatina, então, é a natural, certo? A topolina também é natural. O BAP e o TDZ são citocininas sintéticas. O BAP ali, vocês estão vendo que ele parece, né, com a zeatina, a carinha deles, não parece? Você vê, é um primo, né? Ali tem a ver. Então, essas derivadas da adenina são o BAP e a topolina. E a gente tem uma outra categoria de citocinina, que é a do TDZ, que são as derivadas da fenilureia. De fenilureia é essa menina aqui, tem 2 fenis e uma ureia. Como se fossem 2 categorias de citocininas, certo? Mas isso não é o nome, essas coisas, a fórmula, como eu já disse, não é tão importante assim, tá bom? O importante é saber quem elas são. Não dá para você confundir BAP com auxina. Isso não dá para vocês fazerem, tá? Mas agora desenhar para mim o BAP não vou pedir para vocês jamais. Tudo bem? Tranquilo? Pode confundir o quê? Quê? Não, assim, pode confundir. Aí eu não tem mais. Não pode confundir BAP com auxina. BAP é o quê? BAP é uma citocinina. Tá aqui, ó. Citocinina. No slide anterior. Ô, cara. Mas o Renato vai falar mais dessas sintéticas e naturais lá na teórica, tá? Tomara que não precise se preocupar. Não, o desenho não vai desenhar. Só o nome mesmo que ele vai comentar. A forma estrutural não é importante. Então agora efeitos das citocininas. Assim como a gente viu da auxina, vamos ver o da citocinina. Então o primeiro deles, morfogênese in vitro. Então é o surgimento de novos órgãos in vitro. Esse a gente vai ver, um balanço com a auxina, tá? A dominância apical, também vamos dar uma falada a respeito disso.
regulação do ciclo celular. Então esse é o mais clássico da auxina, da citocinina, certo? Ela regula o ciclo celular. Então a citocinina ajuda a célula a sair da fase de intérfase e entrar na divisão celular, tá? Ela coordena, sinaliza para esse evento acontecer. Porque é um balanço, as duas se relacionam nesse ponto, certo? Eu perdi, qual é a última função que você disse? Divisão celular. Regulação do ciclo celular, certo? Que é a clássica da citocinina. Tudo bem? É ela que coordena a divisão celular, o início, esse start. Tá bom? Diferenciação celular, ela também atua. O que é diferenciação? É uma célula meristemática passar a ter uma função. Ela também atua nisso, mas isso a gente não vai ver. Ela atua também na Desdiferenciação? Nem tanto. Mas atua também, em balanço com a auxina. Mas como funciona a desdiferenciação? Que? Como funciona essa desdiferenciação? Uma célula diferenciada entra em divisão e se torna indiferenciada. Mas aí, Volta a adquirir um aspecto meristemático. mas ela não tem capacidade para depois de diferenciar novamente e fazer outra coisa? Depois ela tem. Sim. Complexo. Complexo. Ninguém falou que era assim. Retarda a senescência foliar. Retarda a senescência foliar. Então, as citocininas, elas estão ligadas à manutenção da juventude das folhas. Então, por exemplo, uma planta que vai entrar em senescência, se você aplica citocinina nela, ela permanece verde por mais tempo. A citocinina freia a senescência foliar. Inclusive, se você pegar uma folha e aplicar a citocinina só numa parte dela, essa parte da folha vai ter a senescência retardada com relação ao resto da folha. Certo? Ela atua nesse controle. Oi? Toda vez que você fala isso, eu consigo dar uma passada. Senescência? Vamos falar mais vezes da senescência. Tem algum benefício de ter essa senescência retardada? Então, eu não sei se usa comercialmente já isso aí, mas é bastante estudado esse tipo de gene. Tá? E a maturação de cloroplastos. Essa a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, o que é a maturação de cloroplastos? Plântulas germinadas no escuro, né? Vocês já viram que ela tem esse fenótipo esticadinho aqui, né? Então, uma semente que foi cultivada no escuro, ela vai dar uma plântula mais compridinha e o cotilédone vai estar amarelinho. A plântula que germinou no sol, ela normalmente vai estar mais curtinha e o cotilédone dela vai estar funcional, verdinho, tá? Fazendo fotossíntese. As citocininas, elas atuam aqui nessa diferenciação do cloroplasto, que é o que diferencia uma coisa de verde para amarelo, certo? Então, o cloroplasto, a organela, ele tem um ciclo de vida também, assim como a célula, assim como a planta. Então, ele se origina como um proplasto. Às vezes a gente chama de protoplasto. Um proplasto, um plastídeo verde, sem cor. Então, ela é uma coisinha redonda com duas membranas. Essas membranas, elas vão se invaginando aqui, ó. Tá vendo? É a mesma coisa para uma mitocôndria. Então, vai se invaginando. E daí aqui, ó, vocês já estão vendo em amarelo, que é a formação de carotenoides. Por isso que um cotilédone crescido no escuro, por mais que ele não seja funcional, ele já tem carotenoides. Por isso que ele é amarelinho. Certo? Tudo bem? E aí a citocinina, ela atua justamente nessa virada de sair de uma coisa desestruturada para que essas membranas comecem a se estruturar bonitinho lá nos tilacoides. Porque os tilacoides nada mais são do que membrana plasmática, certo? Então a citocinina atua nessa maturação do cloroplasto, para que ele seja fotossinteticamente funcional. Beleza? Repete para mim, de forma simples, atua onde? Na maturação do cloroplasto. Você falou a questão das membranas. Estava outra cor e passou para verde. É isso. Ela atua nessa mudança de membranas não funcionais para membranas estruturadas de cloroplasto. Mas aí aqui crescendo no escuro não vai ter. Aqui crescendo. Então, aí é que tá. Se uma plântula está crescendo no escuro e você aplica a citocinina nela, ela passa a ter cloroplastos funcionais. Porque a citocinina induz essa síntese. Como é que eles vão ser funcionais se não tem luz? Porque a citocinina induz a maturação do cloroplasto.
Mas aí ele vai ficar maduro, cloroplasto. E sem luz, exatamente. Mas vai funcionar? Ele vai se tornar funcional, não diz que ele vai funcionar. Depois que cresceu o barco ali, Aí, se ela passa a ter luz, aí os cloroplastos se tornam funcionais naturalmente. mas não dá nenhum Certo? dano? Quê? Não tem nenhum dano? Não.